Depois de 5 temporadas de muita treta familiar e briga por poder, Yellowstone chega ao final. Mas será que teve um final digno? Fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou discutir contigo um pouco das escolhas narrativas e o arco dos personagens. Já começa comentando se você gostou dessa última temporada e principalmente desse final. Mesmo sem o Kevin Costner, será que essa série conseguiu se sustentar? Essa é a nossa discussão de hoje por aqui. Sendo bem sincero com vocês, eu acho que a série ela deixa várias marcas, né? Eu digo para a história das séries. E eu acho que a Beth é a grande personagem que resume tudo isso. Eu acho que ela finaliza a série com grandes marcas. Quando se dá um foco no rosto dela no último episódio, a gente vê as marcas, por exemplo, das lutas que ela teve, né? Assim como os gados, os cavalos e os funcionários têm o Y marcado no peito, né? Os gados e os cavalos tendo o seu corpo marcado também por essa lida do campo, ela está marcada pelo passado de seu pai. Seu pai deixou um legado e ela tenta ainda salvar ele, né? E essas marcas estão evidentes no rosto dela na última cena. Quando é muito focado o rosto dela, ela teve brigas durante a série inteira. Ela foi uma mulher que lutou o tempo todo por isso, né? Então essa tentativa de manter Yellowstone, né, o rancho dos Dutton funcionando é evidente. E essas brigas, tanto com o irmão quanto com pessoas que tentam entrar no caminho dela, mostram como a série finaliza bem no meu ponto de vista. Mesmo com a ausência do John Dutton, né, o nosso Kevin Costner, que decidiu sair nessa última parte da última temporada para o seu projeto próprio, o projeto da vida dele, que é um filme chamado Horizon, né, que a primeira parte já está lançada no catálogo da Max. Esse filme vai ser dividido em 3 partes. O Kevin Costner ainda continua como produtor executivo da série e a gente sabe que o ato final vem muito de algo que era necessário. A morte do Dutton era necessária, não só porque ele saiu da série, né? Não porque ele teve essa escolha de ir fazer o filme dele. Não, mas a morte era necessário no final dessa série desse pai que cuidava de um rancho, que era o pai protetor e que fazia muitas coisas pelo poder, era um cara cheio de poder, envolvia, tinha muito de corrupção no meio. Tinha um cara, tinha um pouco desse cara que não tomou as terras dos indígenas, né? Mas teve uma família que tomou a terra dos indígenas. E ao final da série a gente tem esse arco completo de que os indígenas voltam para a sua terra, pegam aquilo que era seu por direito. Então eu acho muito bonito, por exemplo, é aquele ritual que se teve dos indígenas cantando, né? Fazendo tudo aquilo, desmontando aquela casa dos Dutton, que tanto representou para aquela família, mas que voltou para o seu lugar de origem, né? Então, ele mesmo deixou algumas palavras, o John Dutton, antes de ir, que era simplesmente o seguinte: se é para alguém ter essa terra, que seja os indígenas que eram os donos de fato daquele lugar. Então ele tem um entendimento, por mais que ele tenha um poder, seja um cara que estraçalhou a cabeça dos filhos quando mais novo, com muitas coisas do campo. Esses filhos sabem o que cada um tem que fazer. A gente sabe que o Jaime, ele teve a sua criação talvez não tão boa quanto dos outros e teve o seu final mais trágico possível, né, com a morte da própria irmã. O que para mim foi muito bom, foi uma cena muito foda. E para mim, eu vejo o Jaime, né, e o ator que faz o Jaime, como uma atuação apagada, assim, sabe? Eu não gosto dele, não por tudo que ele fez na série, mas é algo que não me encanta na série, sabe? É algo que faz a trama ficar um pouco mais nada a ver, meio para baixo, assim. E acho meio paia, assim, essa participação dele, né? Eu entendo que faz parte da história para construir essa narrativa e a Beth ter essa crescente ao final de tudo, mas mesmo assim eu sei lá, eu tenho uma birrinha com ele. Casey finaliza muito bem, tendo essa parte do rancho para ele construída, ele tendo uma nova aventura pela frente. Beth também indo para um outro espaço
com o Rip. Então essa construção dos personagens para mim foi magnífica. E Yellowstone não está entre as minhas 10 séries favoritas, mas ela está entre as 20, tá? Ela tem uma construção muito legal, ela tem uma ambientação que me pega muito. E ao final de tudo, vendo aqueles símbolos sendo retirados de Yellowstone, como a própria casa sendo desmantelada, o Y de Yellowstone sendo retirado e arrastado pelaquela terra que engoliu tantos Duttons, faz muito sentido. É poético. Então, para mim, Yellowstone fala muito sobre poder, né? Esse poder de uma maneira diferente do que a gente é acostumado a ver. Por exemplo, a gente é acostumado a ver vários western, né? Esses filmes de faroeste, de bang bang, que a luta é dos cowboys contra os indígenas, né? E aqui a gente tem esses dois povos, digamos assim, se unindo para lutar pela sua terra contra as empreiteiras, né? Contra as grandes empresas que querem tomar esse lugar deles. As empreiteiras, numa certa arrogância, esses caras, esses empresários sempre com muita arrogância, chegando nesse povo, achando que o índio não tem sabedoria e que os cowboys são, na verdade, caipiras, e ficam nessa tentativa direta de tomar posse de algo que não é deles e construir coisas no ambiente de natureza, né? Isso eu acho que é muito lindo em Yellowstone, é o lifestyle. Eu amo essa questão de ver um rancho com cavalo, né? Eles tocando gado, eles tendo essa família, não vou dizer humilde, mas nem honesta também, porque não é, mas é uma vida simples do campo, né? Onde o amor, de certa forma, impera pelos animais e pela natureza. Então, como é trazido esse lifestyle, é muito diferente do que a gente já viu em tudo quanto é tipo de filme de faroeste, tá? Isso é claro pra mim. E aí eu pergunto pra ti, a quem pertence essa terra? Essa terra, esse mundão de Deus, tem dono? Porque quando não tinha nada aqui, existiam os indígenas, né? E depois essa terra foi sendo tomada. Agora, onde eu tô aqui, por exemplo, eu tô no estacionamento de um shopping. Aqui era mato, onde era o estacionamento desse shopping, né? Então, era uma natureza, tinha uma natureza aqui e foi tomado por empreendimento. Aí tem um papo de capitalismo que eu não vou entrar nisso, né? Mas eu acho que o texto narrado pela Beth é muito interessante no final. Primeiro porque mostra que ela é a nova protagonista, ela ganha a força do pai, substitui o seu pai. Existe uma briga durante a série inteira de quem seria esse substituto, né? O Casey, a Beth, eu acho que cada um ficou com uma parte daquilo. Talvez a maldade toda tenha ficado com o próprio Jamie, né, que se foi de arrasta para cima. Então, no texto falado pela Beth, tem uma parte que me chama muita atenção e eu peço para que vocês compreendam comigo aqui, analisem. Esse texto fala em algum momento que esse campo, essa vida aberta, né, foi se dando espaço para pedaços de concreto onde as pessoas moram tão perto uma das outras que sentem o cheiro da comida do vizinho. Cara, isso é muito pesado, é muito incrível, é poético, como eu falei anteriormente. Então Yellowstone traz muito disso, esse lado poético do campo, e é isso que me chama a atenção. Eu sempre, por exemplo, ouvi country e moro no Rio Grande do Sul, que é um lugar que tem muito campo e tem muita lida de campo também. Então eu conheço alguém que monta cavalo, eu conheço alguém que tem uma fazenda, mas eu não vivo essa realidade. Tenho certeza que essa história de Yellowstone, ela bateu tanto no Brasil, ela viralizou tanto no Brasil por causa dos agroboy, das agrogirl, das montadoras, dos montador, né? De quem tem essa lida do campo, de quem é fazendeiro, de quem usa o seu chapéu, o seu cinto, a sua bota, o seu laço e por aí vai, né? Então, para mim, Yellowstone sempre foi um jogo político, né? De poder e amor pela natureza e os animais. Eu acho que, resumindo, é bem isso, né? Vamos chegar na parte do arco dos personagens, então. Para mim, por exemplo, a Beth, ela tem o final perfeito porque ela fica do lado do Rip, que é um cara que sempre apoiou ela e teve uma certa reverência a ela, né? É um cara
que trabalhou pro John Dutton, foi criado como um filho, adota um filho, então traz essa hereditariedade, por exemplo, assim, da família, né? Essa passagem de geração para geração, de como é a vida do campo. O próprio filho do Casey também vai ter essa parte, né? Então já existe uma galera mais nova que pode ser trabalhado spin-off, um derivado de Yellowstone lá para frente. A gente sabe que Yellowstone já tem alguns derivados do passado, mas não do futuro, né? Já se fala de um derivado da Beth e do Rip, e aí possivelmente tenha alguma coisa de geração passada, né? De geração para geração, com talvez a Beth morrendo em um dos derivados, deixando algo para o filho do Rip e dela. O Casey também tem uma construção, ele tá com a fazendinha dele, ele começa algo novo com um pedaço de Yellowstone, com um pedaço do Rush Dutton, né? Ele não quer a placa, por exemplo, porque ele quer fazer algo novo, ele quer fazer algo sozinho, com sua própria família. Se livra também de alguns fantasmas do passado, ele é um cara que veio da guerra também, e tá com a cabeça um pouco mais limpa, mais livre. Então todos esses arcos para mim são muito necessários e muito fiéis, são dignos, né? Eu falo diretamente do John Dutton porque ele era o cara da série. Foi passado o bastão dele para Beth nessa última parte da última temporada, que eu gostei bastante. Muito eu ouvi por aí que mesmo sem Kevin Costner, a série continua na alta potência. Para mim ela perde um pouco com esse final, por não ter ele, mas mesmo assim essa passada de bastão, esse funeral dele, ele não aparecendo, né? Esse tal mistério fica mais intrigante, tem um drama muito mais interessante por trás e vale muito a pena conferir, né? Então, para você que já assistiu Yellowstone, o que achou do final, o que achou dessa parte final sem o Kevin Costner, o que achou da série como um todo, o que acha dos derivados? Eu não assisti os derivados, qual você me indica para eu começar essa luta pelos derivados aí? E resumindo tudo para você, achei um final digno, sim. A série faz todo sentido, mostra esse lifestyle do campo e viraliza demais aqui no Brasil. Se você não conhecia o meu trabalho, siga, se inscreva no canal e toque no sininho das notificações, porque eu tenho várias séries parecidas com a Yellowstone. Eu tenho um vídeo, por exemplo, que faz um comparativo entre John Dutton e Thomas Shelby, de Peaky Blinders, uma série que eu falo muito por aqui, porque Thomas Shelby e John Dutton têm muitas semelhanças e eu conto tudo para vocês em um vídeo aqui no canal, tá certo? Beijo manteigado para vocês, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!